Amém, glória a Deus. Os amados podem sentar. Eu passo a palavra para o pastor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Culpa de Deus. Mas são bem-vindos, Deus abençoe tua vida, poderosamente. O aniversário dessa semana, tem alguém para nós orarmos e abençoar a tua vida? Vai para cá. Nascimento, casamento, bebê para poder apresentar ao Senhor. Comprou um bem, você quer apresentar a Deus também? Vai para cá. Tudo que é nosso é de Deus, amém? Na bronze do lugar. Marchem aí. André. André também? Não? Só ficar mais perto de vocês aqui. Vocês não tem problema de brigar, não? Mano, fiquem em pé, vamos orar por essas irmãs aqui. Diaconisa, onde essas moças aqui? Essas moças com 40, né? Uma tem 40 e outra. 20. Cada perna é 40 as duas pernas, né? Vamos orar e abençoar. Você pode estender as mãos para cá, por favor? Senhor Deus, pelo poder do nome de Jesus, Pai, abençoa as tuas filhas, pedimos a cobertura do sangue de Cristo na vida delas. Deus, nós como igreja queremos declarar bênçãos eternas, que elas vivam muitos anos na presença do Senhor. Que seja agora, Pai, repreendido tudo aquilo que é contrário, todo espírito de morte, de doença, de problema no casamento, para quem é casado. Em nome de Jesus, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Abençoe a vida delas, abra a porta, faça milagre, guarda elas e livra elas de todo mal, Senhor. No nome de Jesus, que elas vivam muitos anos para a glória do teu santo nome. Tudo que o Senhor fizer nelas ou através delas, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, no nome santo de Jesus. Oramos, Pai, e Te aplaudimos no nome de Jesus. Amém. Se você puder abrir sua Bíblia aí, aí você senta depois, tá? Abre a Bíblia, por gentileza. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Bolo que é bom nada, né? Você coloca nos status lá, me chama a pança de bolo. Então o crente é terrível, gente. Meu Deus do céu, né? Não deixa elas. Uma que é casada, o marido vai engordar mais, a outra que não é casada, quando casada, o marido vai engordar muito também. Aprender a convidar nós para comer bolo. Apocalipse 1, versículo 9, quem achou fala amém? Está falando de Jesus aqui, tá, amado? Eu, João, quem que é esse João? O apóstolo do Senhor Jesus, aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, que seria hoje o domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares que ia até o calcanhar, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas
Quem que eram os anjos? Os pastores. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Você pode fechar os olhos por gentileza, nós vamos orar ao Senhor Deus. Pai Santo, pelo poderoso nome de Jesus, teu Filho amado, oramos ao Senhor, Pai. Pedimos a cobertura do sangue de Cristo nesse ambiente. E quero, Senhor, rejeitar de nós todo enfado, toda canseira, todo desânimo, em o nome de Jesus. Peço, Senhor, que assuma o controle de tudo aqui, Pai, que tudo que acontecer aqui seja para a glória do teu santo nome. Espírito Santo do Senhor Deus, mova-se nesse ambiente, fala conosco, ministra a cada vida que está aqui. Tudo que é contrário à nossa vida, a nossa casa, família, que caia por terra e saia de nós em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar a cada um de nós para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se, por favor, amado. Nosso tema, quando é preciso olhar para trás. Nós sempre ouvimos na igreja que não pode olhar para trás, mas às vezes nós temos que olhar para trás. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 32, Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Alguém já ouviu falar dessa mulher de Ló? Que ela estava saindo daquela cidade que ia ser julgada, que ia cair fogo do céu, e ela olhou para trás, certo? Onde que está isso na Bíblia? Gênesis capítulo 19, versículo 26. Diz que ela estava saindo hoje, vamos embora, sai. E ela, que tinha joias, as capoeiras dela na casa dela, né? Devia ter mais algumas coisas que o negócio comprar, né? Passar no cartão e pagar não sei quando. E aí ela lembrou, quando ela olhou, aí ela viu uma estátua de sal. Uma pedra, tá? Não é aquele sal que a gente come em casa, é uma rocha de sal. Então a gente sempre escutou pregação que a gente não pode olhar para trás. E de fato nós não podemos olhar para trás no que diz respeito à nossa vida, que nós somos, quem éramos. Nós não podemos olhar para trás no sentido de sentir saudade. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz isso. Então não é para você ficar olhando para o seu passado. Ah, pastor, eu fui um tranqueira, foi, não é mais. E se é, tem que dar um jeito de mudar, amém? Então, a Bíblia nos mostra que nós não devemos olhar para trás. Mas nesse contexto aqui, nós vamos ver que João precisou olhar para trás. Então, a rodaria de Pátmos estava preso, tentaram matar ele de tudo quanto é jeito, não conseguiram, jogaram ele lá. E um dia ele está andando e ele escuta uma voz. E quando ele olha para trás, ele dá de cara com Jesus, na glória dele. E ele foi tão grande aquela visão que ele caiu aos pés de Jesus como morto. Eu tenho preocupação com profetas que dizem que vê Jesus, que fala com Jesus, e eu pergunto: mas você caiu morto no pé de Jesus? Não, é porque João, que era íntimo de Jesus, após Jesus, quando viu Jesus, caiu como morto aos pés de Jesus. Então tem alguém que deve ser melhor do que João. Toma cuidado, amado, tem muito profeta do Satanás que você está estudando. Assim diz o Senhor, capeta na sua vida, porque não é o Senhor Deus. Toma cuidado, a pessoa que vai na tua casa levar uma mensagem não é de Deus. A Bíblia é bem clara que tem que ser dado na igreja a profecia para que os outros julguem para ver se é de Deus ou não. Crente preguiçoso é que fica indo atrás de profecia. O Filho de Deus verdadeiro, ele busca, diz: Deus fala comigo e Deus fala conosco. Amém? Amém. Deus pode usar alguém para confirmar aquilo que já falou no teu coração, não para dirigir a tua vida. Assim diz o Senhor, voz do meu, vai embora para o Rio Grande do Sul. Você não conhece o Rio Grande do Sul? Não tem ninguém que mora lá? Vai fazer o que lá, gente? Foi o Senhor que mandou. Cuidado, pode ser o Senhor Satanás, não o Senhor Deus. Romanos 8,14 diz que todo aquele que é guiado pelo profeta é de Deus, é filho de Deus. É isso? Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Ninguém pode dirigir tua vida, somente Deus, se você é a pessoa de Deus. Pastor, mas alguém falou, então vai orar. Pendura lá no cabide e vai orar. Falou que eu tenho que casar com um pitruque. E pitruque é o bicho mais feio do mundo. Falou: meu Deus do céu, o que é isso, né? Você vai orar, minha filha. Né? Falou que tem que casar com a Mariazinha e não tem nada a ver com você. Toma cuidado, você vai entrar no rabo do foguete do tamanho. Casou e já era. Se beijou também, acabou. Amém? Uma vez tinha um jovem na igreja e ele, um jovem muito crente, tocava teclado, assim, era mais crente do que o nosso aqui, sabe? O nosso aqui tem crente com a esposa, né? E ele era solteiro, mas ser um músico, um nome muito de Deus, né? E ele, 20 e poucos anos, falou: eu tenho que casar, dentro da igreja tem que casar, né? Começou a orar a Deus: Deus, dá uma esposa para mim, você tem tanta moça bonita na igreja, mas não sei quem é. E um dia chegou
pouco mais cedo, ajoelhou na plataforma e estava orando, né? E o pastor escutou ele naquele clamor todo, né? Chegou perto dele assim, colocou a mão na cabeça dele: Deus, dá vitória para esses jovens, Senhor. Ele: pastor, a vitória não. Era a moça mais velha da igreja, banguela ainda, né? A vitória não, pastor, pelo amor de Deus. Outra qualquer vitória não, né? Então Deus não vai sobrepujar aquilo que você tem no coração, amado. Todos nós temos um gosto, uma preferência, amém? E aí nós precisamos nos atentar, porque nós podemos estar andando e achando que Cristo está andando conosco, nós estamos andando para um lado e Jesus está andando para o outro. João estava andando, estou com Jesus, eu estou indo, ele, João, quando olhou, eles voltando-me, olhei e vi que era o Senhor. Muitas pessoas estão fazendo as coisas para Jesus, em nome de Jesus, mas não estão andando com Ele. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, diz que Jesus fala que um grupo vai dizer assim: Senhor, Senhor, temos, Pai, temos profetizado o Teu nome, em Teu nome expelemos demônios, em Teu nome fizemos muitos milagres. Jesus diz assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Tem um grupo que faz, que profetiza, que prega, que expulsa demônio, que faz cura e que nunca andou com Cristo. E pensa que estão andando com Jesus. A primeira coisa para você ver uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, são os frutos que essa pessoa tem. A pessoa pode fazer tudo isso aí, mas se ele não tiver o fruto do amor na vida dele, ele não é de Deus. Porque Deus é amor. Como que eu sou de Deus? Eu faço milagre, mas eu não tenho fruto de Deus na minha vida. É muito fácil, se observar, você sabe se a pessoa é de Deus ou não. A iniquidade faz com que Jesus não ande mais conosco. Mas o que é iniquidade? É aquele pecado que a pessoa cometeu tanto que ele não se arrepende mais, acostumou, normatizou na vida dele, virou uma regra. Aquilo é comum na vida dele. Ele peca, ele está nem mais. No começo se arrependia: meu Deus, por que eu fiz isso, Senhor? Falei que não ia fazer mais, passou esse tempo, virou iniquidade. Peca e não sente mais nada agora. Sabe que tem pessoas presas na pornografia hoje? Que não sente mais nada no sentido de pecado. Sente sim o que está vendo ali. Mas se saísse um capeta do tamanho da tela e desse um pau nesse cara ou nessa mulher, arrebentasse mesmo, nunca mais ia querer de pornografia. Mas por quê? Porque o negócio, provoca reações aqui no cérebro, reações que faltam às vezes com o cônjuge, lá na intimidade. Toda pessoa com problema na intimidade, no casamento, ele tem uma chance de 90% entre 100 que está tendo problema com pornografia. Se você é casado, a sua mulher, que era uma bênção, virou uma múmia. Se seu esposo, que era um cara top e virou um balé, você pode prestar atenção, está preso à pornografia. Tudo bem vocês aqui? Eu sou no culto de domingo, pois é, você precisa escutar isso. Se eu não falar isso aqui, você não escuta em lugar nenhum mais. A iniquidade é o pecado normatizado, que é como um câncer que destrói dentro de nós o amor por Deus e pelo próximo. Esse pecado, ele destrói tudo que nós sentimos por Deus e pelo nosso próximo. Mateus 25, 31 ao 46, fala do grande julgamento. Vai ter dois grupos de pessoas. Um vai estar à direita de Jesus e outro à esquerda. Não sei de que lado você é, mas o da esquerda se lasca aqui nesse texto. E aí Jesus, no versículo 34 de Mateus 25, ele diz assim: vinde, benditos do meu Pai, entrai, possuí o reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. E aí aquele grupo vai, e ele diz por quê no versículo 35: porque tive sede, me deste beber, tive fome, me deste comer, estava nu, vocês me vestiram, estava enfermo, vocês me visitaram, e estava preso, vocês foram me ver. Então Jesus explica por quê. E aí aquele grupo entra para a presença de Deus na glória. Mas tem um grupo que não entra, e ele diz assim: vocês vão para o inferno. Mas por que, Senhor? Porque eu tive sede, você me deve beber, papapá, e fala tudo aquilo. Porque quando vocês deixarem de fazer, um dos meus pequeninos, vocês deixarem de fazer, a mim também. Tudo bem? Então existem pessoas que pensam que amam com Jesus, que Jesus está com eles, mas eles não estão com Deus. E existem grupos que vão entrar no céu e grupos que vão ser lançados no inferno, amado.
Muitas vezes o caminho que as pessoas estão andando, estão levando elas para o inferno. Mas o diabo cegou elas, e igual está lá em 2 Coríntios 4,4, diz que o Satanás cegou as pessoas. Estão tão cegas que elas não estão vendo que estão caminhando para o inferno. Tem um negócio que aparece às vezes lá, chega um boi e fala para o outro assim, tá vendo o rio? Isso aí é um tronco. Quanto que isso vai ver isso aqui? Não, é um jacaré, não, assim, ele diz assim, é um crocodilo. O outro fala, não, é um tronco. É um crocodilo, é um tronco. É um crocodilo, é um tronco. Aí ele vai, deu um pulo lá em cima e volta. É um tronco, ele pula de novo, o bicho come ele. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12: há caminhos que o homem parece reto, mas no fim são caminhos de morte. Há caminhos que são retos no entendimento da pessoa, mas no fim daquele caminho vai ser um caminho de morte, de condenação. E as pessoas estão caminhando igual um boi correndo para matar todo. Ele não sabe que vai morrer. Se aquele boi soubesse que ia morrer, ele não faria escândalo lá? Sim ou não? Isaías 55, versículo 6, 8 e 9. 6, capítulo 55. Buscar o Senhor enquanto está perto, e buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto. 8 agora. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. 9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Um pensamento meu e teu não é o pensamento de Deus. É muito mais alto aquilo que Deus pensa do que aquilo que eu e você possamos vir a pensar. Toma cuidado, talvez o teu projeto não tenha a chancela de Deus, não tem a aprovação de Deus. O irmão falou, pastor, eu quero abrir um mercado. E falei para ele assim, é um ramo bom, dá dinheiro, pica dinheiro o dia inteiro, só para te prender lá dentro. Vai ter tempo nem para ir no banheiro fazer xixi. Vai estar indo para a cama dormir, a gente bater na porta, abre que eu quero comprar. O teu projeto é de Deus? Deus falou com você? Não, mas eu quero. Então tudo bem, você quer. Mas se você é uma pessoa de Deus, você vai orar até que Deus traga paz ao teu coração. Amém? Pastor, tem uma pessoa querendo casar comigo. Você já conversou com Deus? Pastor, uma pessoa legal, é crente, é trabalhador. Já conversou com Deus? Não, então nada. Amém? Você sabe que está casado o resto da vida com alguém que você vai ter problema depois? Não. Eu não sei o que é isso, mas quem está enfiado nessa foguete chora lágrimas de sangue. Então os meus caminhos não são os caminhos de Deus, e os seus também não. Às vezes você pensa que está caminhando com Deus, e eu também, e o nosso caminho talvez não está sendo o caminho de Deus. Tem uma fala do capeta que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Todos os caminhos levam para o inferno. Só existe um caminho que leva para Deus. E qual que é? Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é pastor, não é padre, não é Maria, é Jesus de Nazaré. Amém. Quem não quer entender isso, paciência, amado. Mas a palavra de Deus diz, eu quero na palavra de Deus. Todos os caminhos levavam a Roma, que era o império mundial no século 1, 2 e 3. Mas não a Deus, só pelo crivo da cruz, só através do Senhor Jesus. No caminho do Senhor Jesus, amado, sempre vai ter uma cruz para você carregar. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A cada dia, não é uma cruz que você carrega hoje e daqui a um mês. A cada dia tem a cruz para me carregar e para você também. Isso é renúncia, querido. O povo que se acha de Deus não quer fazer renúncia, não quer ter renúncia. E diz que é povo de Deus. Só Deus para dizer se é. Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, pela porta larga. Não tem nada a ver, eu penso dessa forma, eu acho que tem que ser assim, eu acho que é assim, vai com esse acho para você ver onde vai parar. O pior demônio de se expulsar de uma pessoa não é a pomba-gira, não é o Zepirito, não é o capa preta, não é o Exu Marabô, não é nenhum desses. É o tal do espírito chamado nada a ver. O cara está enfiado no pecado e está dizendo não tem nada a ver. Tem tudo a ver, irmão. Porque quem morreu na cruz não foi você, não foi eu, foi Jesus de Nazaré. Aleluia. E qual que é a porta estreita, pastor? Versículo 14, não sei se você colocou aqui, foram 14.
Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Não são muitos, não. Você está pensando que se vai entrar aquela multidão atropelando? Não. A Bíblia diz que são poucos, porque a porta é estreita, só cabe ser lá e puxa na barriga ainda, prendendo a barriga aqui, ó. Senão não passa, não passa um dia, né? E Por que está lascado? não, o gordinho vai ter uma portinha um pouquinho maior, né? Aí você vai ter que puxar, né? Se tiver com o cabelão grandão, vai ter que dar um jeito, né, de amarrar o gancho aqui para não atrapalhar. Só vai caber você lá, nem a tua roupa entra, querido. E as pessoas estão achando que o trem é avacalhado, que o trem é bagunçado, e não é, querido. Estamos nos últimos dias da igreja na terra, e as pessoas estão vivendo como se Jesus fosse voltar daqui a 10 mil anos. Isaías 30, 21. Diz assim a palavra do Senhor Deus: quando te desviares para a esquerda ou para a direita, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Por que não fala quando te desviar, quando te desviar para a direita, você não? Porque Deus não é de direita e nem de esquerda. Escuta isso aqui: Deus não é de direita, nem de esquerda, nem de centro-esquerda, nem de centro-direita. Deus, Ele é o centro de todas as coisas. Aleluia. Jesus nunca vai estar com a minha direita ou a esquerda, porque nós temos que andar com Ele está à nossa frente, nós estamos olhando para Ele. Hebreus diz: olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. Aleluia. Aí o crente desvia, o abestalhado, ele escuta uma voz atrás dele, porque ele já passou de Jesus. Ô fulano, ô fulana, o caminho não é esse aí não, o caminho é esse, andar por Ele. Deus é bom, amém, queridos? Deus é maravilhoso. Porque se você fosse Deus, você não tinha a mínima paciência, e nem eu, mas glória a Deus, nós não somos. Deuteronômio 5:33 diz assim: andarás em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deus deu promessa para o povo lá de Israel. Nós somos povo de Deus hoje, amém? A promessa é para nós também. Deuteronômio 30, versículo 19: os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te propus vida e morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, filhos, netos, neto, tataraneto, pitaneto. Tem bênção de Deus se você andar nos caminhos do Senhor. Aleluia. Mas as pessoas não se atentam. Todo mundo aí, né? Nós é que escolhemos qual caminho nós e nossos filhos vamos andar. É nós, certo, amém? Qual que é o caminho que você tem andado? Você sabe por que a igreja está entupida de gente de hoje? Você sabe por quê? Não? Por causa da festa da cidade. Você sabe quantos crentes que encheram a cara na festa da cidade lá? Não sabe? Não? Eu também não. Mas Jesus sabe. Pastor, eu posso ir na festa? Pode. Levar sua família, seus filhos até umas 9 horas. Quando a cachorrada não começa lá, você pode estar lá. Começou a pegar, você pega a sua família e vem embora. Mas como que o povo de Deus é fútil? Piseira tem 3, 4 horas. Se fazer uma vigília 5 horas da manhã aqui, ninguém vem. Vamos aí madrugada, gente, né? Ninguém vem. Esse é o povo que diz que vai morar com Jesus no céu. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Os primeiros raios sols, Provérbios 4:18. O justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a promessa de Deus para aqueles que andam na presença de Cristo. Mas a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora. Os primeiros raios sol, 5 horas da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Versículo 19 agora. O caminho dos perversos é como uma escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Você já viu uma pessoa assim que tropeça em tudo? Que tudo é errado na vida dele? Você pode colocar uma interrogação em cima e colocar assim: pode ser que não está andando nos caminhos do Senhor. Porque aqui diz que o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe em que tropeça. Tropeça em qualquer coisa. Toda semana é uma notícia ruim daquela pessoa. Por que será? Será que Deus ele é justo? Trata um com amor e outro? Nem não. Nós decidimos qual o caminho que nós andamos. Certo? Amém? Talvez a maior evidência de que alguém caminha longe do caminhar com Jesus é uma completa indiferença para com Deus e que em pouco tempo se torna desprezo. Uma evidência de quem não está caminhando com Jesus é uma indiferença com as coisas de Deus. Isso vai crescendo e se torna um desprezo. Não estou querendo uma unção apagada, que não tem vida, que não tem nada. Está longe de Deus, irmão.
A Bíblia chama isso de perder o primeiro amor. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Jesus falando para uma igreja que tinha sido desviada, que estava fria. Tem uma coisa contra ti, que perdeste o teu primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? Você já foi jovem um dia, e se apaixonou por aquela mocinha linda, que o coração batia aceleradamente quando você via ela. Você que aquele menino na escola lá, da quinta, sexta, sétima, oitava série lá, quando você via, quando chegava na porta, meu Deus, José é tão lindo, meu Deus. Quantos aqui já aconteceu isso aqui? As mulheres, tá? Os homens só, né? As mulheres, aconteceu com alguém aqui? Tem os mentirosos que não levantam a mão, mas todo mundo já teve essa doença na vida. Dizer, né? Quantos homens aqui que não mentem, que já se apaixonou alguma vez na infância, na adolescência? Né? Mas o primeiro amor é aquele amor que te marcou. Talvez não deu certo, você não casou com a pessoa, mas te marcou. Até hoje você não quer lembrar, mas você lembra. Jesus vai dizer assim, ó, tem uma coisa quando te perdeste o teu primeiro amor. Tem gente que quando veio para Jesus era um love todo. Queria ganhar a família toda para Jesus, queria ganhar a cidade inteira. 1 ano, 2 anos depois, cadê a pessoa? Sumiu. Não sobrou nada. Mas Jesus ensina como é que faz para recuperar isso. Versículo 5, ele diz o que lá? Lembra-te depois de onde caísse. Se a pessoa não lembrar onde ele caiu, ele não se levanta nunca na vida. Oh meu Deus, foi aquela vez naquele lugar. Lembra-te de onde? Arrepende-te. Tem que ter arrependimento, irmão. Hoje as pessoas vão pregar mais arrependimento, porque tem pastoralizando, bajulando as pessoas. É horrível uma coisa dessa. A pregação de João Batista, de Cristo, dos apóstolos, é arrepender-vos porque chegar ao reino dos céus. Como que eu vou pregar aqui uma coisinha gostosinha para você escutar, se a sua vida não está legal, se você tem andado em caminhos que não são caminhos do Senhor? Você quer escutar o que, querido? Que tem um inferno para aqueles que não querem Jesus, mas tem um céu para aqueles que creem no Senhor. Amém. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. 3 fases. Eu me lembro de onde eu caí, eu me arrependo, eu volto a praticar aquilo que Deus gostava, que apreciava, que eu fazia. É simples, não é? É só estar colocando em prática, não. É hora de voltar para o caminho, voltar a caminhar com Cristo. Lá em Jeremias, versículo 11, diz: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 29:11 de Jeremias. Gente, só estão vendo isso, eu que sei o pensamento. Agora 12, isso que eu já falei. Então me invocareis, passareis a orar ali e eu vos ouvirei. 13. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. 14. Serei achado em vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? A sorte do crente não muda porque ele não busca Deus. Porque Deus disse: se eu buscar, você buscar, ele se deixa encontrar. Amém. Você vai encontrar ele, você vai ter experiência com ele. Aí o crente não busca Deus, não faz nada. E de repente, o que Deus não faz na minha vida, meu Deus do céu? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você precisa cair em si. Presta atenção aos caminhos que você tem andado, querido. Alguns de nós temos caminhado em caminhos de morte. E Deus está falando para você: volta, há tempo ainda de voltar. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 17, diz que um jovem foi embora, pediu para o pai a herança, e gastou a herança toda à toa na prostituição com as biscates, perdeu tudo e foi cuidar de porcos, e lá enfiado na lama, a Bíblia diz, versículo 17, que ele caiu em si, lembrou que tinha um pai bom em casa, que o amava, ele lembrou que tinha um pai. No versículo 18 diz que ele disse: voltarei com meu pai, me levantarei e irei até meu pai, irei ter com meu pai. Não sei como você está, mas você tem que se levantar, e você tem que ir até teu pai, que é o Senhor Deus, no nome de Jesus. Não é ninguém ficar dizendo para você: vamos para a igreja, fulana, vamos para a igreja. Você tem que se levantar. Eu me levanto, Senhor, no nome de Jesus. Me ajuda, meu Pai. E ele estende a mão, te levanta, te abraça, te beija e te coloca um anel no dedo ainda, se você perceber isso. Porque essa é uma figura do crente desviado. O Pai é símbolo de Deus, do amor de Deus. Amém. E tem crente brincando com Jesus, amado. Repito, festa na cidade é muito bom. Festa de exposição é muito bom. Porque a pessoa que vai de Deus, ele se expõe. Ele se expõe lá.
Ainda bota nos status dele lá ainda, ou dela. O piseirão lá com a latinha na mão. Bonito pro crente, né? Por isso que tem muita gente que não quer ser crente, mano, porque muito crente não dá testemunho do Jesus que ele crê. Eu fui desse meio, mas tem 30 anos que eu não piso num lugar desse. Para mim não faz falta. Aí a lei é muito boa, porque se você tem o seu som lá mesmo, 10 horas, chega os homens lá, ó, abaixa ou não vamos levar a caixa. E tá certo, é lei, amém? Tem que obedecer. Certo? Amém? Tudo bem? A igreja aqui começou com o som muito bom. Ó, pastor, baixa a lei, né? Você tem que fazer o quê? Obedecer a lei. E por que não tem lei para ficar 3 horas da manhã no piseiro e sexta passada aí? Tem gente que fica pulando na cama, mano. A lei então é só para um grupo e para o outro não. Gente, a gente tem que sair de Deus para mim lá na segunda-feira, lá nos lugares, né, nas autarquias, né? Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Que mundo nós estamos, ponta cabeça? Uma bestalhada esse tempo falou para mim, pastor, você é preconceituoso. Eu falei, por quê? Porque o senhor fala que os efeminados vão morrer. Eu falei, mas é a Bíblia que diz. Mas, pois é, pastor, mas cada um tem a sua opção. Eu falei, com certeza, cada um faz na vida o que quiser, mas a Bíblia diz. Aí ele insistiu, falou assim, você aprecia essas coisas? Não, mas eu respeito, então queira para os seus filhos também. Não, pastor, está amarrado nada, queira para os seus filhos também, sua bestalhada. É bom para o filho dos outros, seja para o seu também. É repreendido, pastor, não tem nada repreendido não, meu irmão. Para de hipocrisia. Fica entrando aí nessa linguagem do mundo, daqui a pouco você está falando todos também, te dá uma brigada no meio da cabeça. Que mundo, uma gente doida, mas Deus te deu um coração que ama Jesus, uma mente que é de Jesus, então seja a diferença nesse mundo, seja o sol da terra e a luz do mundo. Amém. Em nome de Jesus, amado, não se molda o padrão do mundo, nós estamos aqui de passagem, nós não vamos ficar aqui para sempre não. Jesus falou que nos comprou do mundo, nos arrancou do mundo. Você é um ET, você não sabia. Ele disse que você não é daqui. Amém? Para concordar com o que você escuta aí. Deus te deu inteligência para você questionar as coisas. Tem gente que sabe, uns papagaios de pirata, sabe falando tudo que escuta nas redes sociais. Onde você tirou isso, meu irmão? Não, você escutou alguém falando, você não tem inteligência para dizer esse trem, não. Querido, em nome de Jesus, seja de Deus no século 21, para que os teus descendentes sejam de Deus no século 22, se Cristo não vier. Amém? Tenha coragem de ser de Deus. Filho do Senhor não fala palavrão. Filho do Senhor não te chama de você, é Senhor e Senhora. Aí a gente não ensina filho. Ele vai, o que está acontecendo? Aí já estou na escola, o professor vai ficar doido. Você está andando com Jesus? Sim ou não? Sim ou não, querido? Amém. Se você não está, volte para Cristo. Ele não está nem à sua direita e nem à sua esquerda. Ele ficou para trás quando você passou por ele. E não perguntou para ele se podia ou não. Pois esse Jesus, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu preciso de Deus, Senhor, na minha vida. Na hora ele volta para você. Amém. Ele pega na sua mão com amor e continua te conduzindo. Esse é o Deus que nós cremos, irmão. Servimos também. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. A maioria dos crentes, irmão, nas igrejas do mundo estão caídos no pecado, na iniquidade, eles não se levantam. E quando tem a pregação de confronto, eles ficam com a raiva do pregador. Ficou jogando carapuça, sabe o carapuça? Você deixa a inteirinha, até o pé e amarra aqui ainda. E muda de vida, irmão. Amém? Chega em casa e fala assim, o cara vagabundo, acessador de pornografia, pastor falou sério, ele fala, vai com você, viu? Seu pilantra, você vai mudar em nome de Jesus, você vai morrer, porque Jesus vai transformar o teu coração, falando no espelho. Tem coragem para fazer isso? Não, é melhor ficar bravo com o pastor. Tá gente, pastor velhinho, da barbinha branca, eu não vou. Vai fazer o quê? Amém, irmão? Volte-se para o Senhor. Se você não está com o Senhor, volte-se para Ele imediatamente, em nome de Jesus. Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te dá oportunidades novas. Ele te levanta, Ele diz, eu coloco você no caminho de novo, na paz seja o caminho. Tem gente que
Tem gente que sofre porque é rebelde. Conta-se que lá na terra de Jesus, até hoje, lá naquele meio lá da Judéia, tem aquelas pessoas que cuidam daqueles bichinhos lá, é ovelha, os pastores. Até hoje tem gente que cuida de ovelha lá. E diz que quando tem uma ovelha rebelde, que não fica no grupo, que sai andando sozinha, você sabe que elas precisam estar juntas, senão o lobo vem e come, certo? Quando elas estão juntas, o lobo não vem. Mas quando tem uma bestona, sai do grupo e vai andar sozinha, o lobo vem e crau, né? E quando a bichinha é teimosa, aquele homem que cuida dela, o pastor, corre atrás dela, pega a rebeldezinha e quebra a patinha dela. A perninha dela quebra. E aí vai lá, quebrou a perna. Ele pega uma tala, coloca uma talinha na perna, coloca uns ungüentos lá, umas ervas, uns negócios, enrola uma faixa bem enroladinha. E por 30 dias aquele homem cuida daquela ovelhinha como se fosse um nenenzinho. Comidinha na boca, agora, porque não pode andar. Por 30 dias. Por 30 dias o osso emenda de novo, calcifica, ele tira, né? Ele tira ali aqueles negócios tudo, né? A tala, coloca no chão. E você sabe o que ela faz? Em seguida, não foge mais. Só que ela não quer ficar no grupo mais também, ela quer ficar na fala dele. Que ela aprendeu a gostar da tonalidade de voz do pastor, do tipo de voz do pastor, do cheiro do pastor, não sei se é Rexona que ele usa, mas aprendeu a gostar do cheiro do pastor, aprendeu a gostar do pastor. Quando o pastor ficou 30 dias com ela aqui no colo. Deus já fez isso comigo, sabia? Já me quebrou, que eu fui parar no hospital todo emendado. Mas eu aprendi a lição na minha vida. Há uns 26 anos atrás, me chamaram para trabalhar em Porto Velho. Fábio, eu quero que você seja um representante de Porto Velho. Quero te pagar tanto, né? E eu fiquei louco assim, porque a proposta é boa. E aí, eu nem conversei com o pastor, porque ele ia mandar eu orar, né? Falei, já sei de Deus, eu estou pedindo um emprego para Deus, né? Mas eu resolvi falar com a minha pastora no sábado à noite, no culto de jovem. Ela falou assim, Fábio, você já orou a Deus? Eu falei, não, mas é de Deus, porque eu estou precisando trabalhar. Você ora a Deus, porque se não for de Deus, você vai ter problema. Eu sei, que pastora besta, gente. Eu estou pedindo emprego para Deus, eu seu emprego é de Deus. Beleza. Domingo de manhã tem um culto na igreja, na escola bíblica, e eu fui lá na empresa do homem para pegar o dinheiro para viajar, para pagar o aluguel, já montou o apartamento. E quando eu estou saindo lá da empresa do homem, para cruzar a rua, veio uma moto com 2 gordão em cima, um com 120 quilos, outro com 130, né? Gente, aqueles gordos me atropelaram e pegaram em cheio. Imagina o cara deu, né? Essa estrutura, não é? De Hulk aqui, né? Eu acho que eu caí uns 200 caras para frente. Toda arregaçada. E aquele povo falando em volta e eu não enxergava ninguém. E eu disse assim, cara, você matou o cara, vencedor, você matou. Só porque os outros estão chegando aí, eu estou morrendo. Gente, é um desespero, né? Sem poder me mexer. Me jogaram na saveira lá, igual um saco de osso, né? Se bem que eu não estava em cor na época, né? E cheguei quando eu corri do hospital. Engessado no pescoço, com o braço aqui lá dentro, até a cintura aqui, tudinho. Pensa, gente. Tá. Aí eu chego lá no hospital, sentindo dor. Gente, pensa no tempo que dói quando sai do ombro aqui. Gastão desse e desse aqui. E assim, não, trem dói demais. Se ganhar neném dói daquele jeito, foi acontecer. Não queria ganhar neném. Mas doía que ela me descia no olho assim, ó. Aí eu cheguei lá todo arregaçado, eu estou lá esperando, ele surgiu, não me atendeu, o povo do hospital leva, né? Não me atendeu, lá eu morrendo lá, eu não morro, Jesus, né? E eu achava que era muito forte, mas naquele dia eu chorei, gente. E aí por lá, chegou a senhoria daquela do POC, né? Daquela da Assembleiana, né? E eu falei, você é crente, né? Eu tô meio rebelde, mas eu sou, eu não sou. E eu, filho, Deus está mandando falar um negócio para você, ele falou, que a gente comigo, ele vai falar. Canta aí na sua cabeça, se você não conseguir, aquele que você mais gosta na sua igreja, que Deus vai tirar essa dor aí que você está sentindo. O único que veio na minha cabeça é um que eu gostava muito quando cantava com os irmãos abraçados. Você lembra, pastor? Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Canta, mulher. Preciso de ti, precioso está. Até o acidente não estava dando bola, né? Porque nem sabia os irmãos não, sabe? Mas depois do acidente, comecei a lembrar dos irmãos.
Gente, eu comecei a cantar aquilo aqui, que o verso começou a descer assim, um gelo assim, e foi descendo, e foi descendo, e foi descendo, e eu apaguei. Me anestesiou de fato. Deus usou aquela mulher lá no hospital para levar um conforto, um rebelde, estava todo quebrado. Fiquei quase 30 dias, era ficar 30 poucos dias, eu cortei aquele gesso logo, não aguentei mais. O braço dessa figurinha assim, ó, já era gordo, ficou feio demais. Ou seja, amado, Deus nos quebra, não é porque Ele não nos ama, não, é por amor a nós, amém? Amém. Você pode cair perto, gente, beleza? Eu quero estar na casa do Pai, amado, amém? Amém mesmo? Você também gosta de estar na casa do Pai? Não só do Pai biológico, mas do teu Pai do céu também, você gosta? Se você encontrar alguém lá fora, não precisa nem ser dessa igreja, e a pessoa é crente, mas não foi nascer na igreja dele, pode ser que a pessoa não é casada ainda, né? Então tem que ser respeitado. Não foi ainda batizado, beleza. Mas muitos não vêm a ser porque estavam doentes. Alguns que nessa igreja teve uma perda. Sexta-feira, um jovem que era dessa igreja partiu para estar com Cristo. A família toda está muito machucada, né? Mas alguns não vieram. Talvez porque estão em adultério, traindo o cônjuge. Mas por que, pastor? Porque não vieram, deve ter algum problema. Não vieram talvez porque estão traficando. Não, eu não estou em pecado. Porque, querido, eu não consigo compreender como que um cristão quebra um mandamento de Jesus. Não é do homem, é de Jesus fazer isso em memória de mim. Por que alguém não vem nascer? Porque talvez quando eu pisei no sábado inteiro lá, encheu a cara e domingo não consigo ir. Qual que é o problema? Será que nós estamos servindo a Deus ou ao homem, amado? Pode você dizer, rapaz, você deve estar com um pecado muito grande na sua vida que nem Jesus te perdoou. Se perdoasse, você estaria. Amém? Pastor, eu não estou casado ainda, é compreensível, mas case-se. Até quando você quer nessa vida? A mulher não quer, o esposo não quer, ora a Deus que passa a querer, amém? Vamos resolver a nossa vida, amado. Sexta-feira foi o jovem que foi. E se hoje for eu, ou se for você já pensou nisso? Não, porque a gente pensa só no outro que está no caixão. E se fosse você ou eu lá, como que nós estaríamos depois? A quem nós iríamos nos apresentar depois daquilo ali? Você parou para pensar isso? Não, né? Porque os cristãos não levam a sério o Evangelho do Senhor Jesus. Isso aqui tem poder para mudar a nossa vida, tem poder para salvar a nossa família, tem poder para nos levar para o céu, porque Jesus foi a cruz no nosso lugar. Mas não é bom brincar com isso, não. Eu brinquei uma vez, me arregacei, nunca mais. Veio temor no meu coração. Hoje eu não faço nada sem falar com o meu Jesus. Se ele não falar, eu não faço. Amém? Vamos cantar aqui, vamos voltar para o casa do Pai.